Nike Zoom X Invincible Run 2 ou ASICS Nova Blast 3. Comparativo ping-pong. Eu sou Eduardo Suzuki. Eu sou Rodrigo Machado. E hoje a gente vai comparar dois tênis com bastante amortecimento. Rodrigo? Os dois tênis mais macios para treinos diários, de Nike e de ASICS. Edu, o pessoal tá pedindo muito esse comparativo. Sério? Pra mim nunca pediram. Porque são dois tênis com altíssimo amortecimento. Na nossa escala, que vai até 6, os dois são 6, Edu. Ah, então pediram. Para você que está chegando agora, no nosso comparativo ping-pong, nós analisamos 10 pontos. E nesses pontos são o racional. É a opinião do Rodrigo? Minha opinião? Depende. Mas a gente queria saber de vocês, se vocês vão concordar. Mas então vocês têm que assistir até o final para ver o resultado. Eu vou te falar que vai ser difícil, hein, Rodrigo? Tem gente que vai ficar brava com a gente. Vai, é um resultado bem polêmico. Primeiro ponto é amortecimento. Aqui no Invincible Run, a gente tem Zoom X, 100% Zoom X, super espuma da Nike, usada em Vaporfly, Alphafly. Então, um tênis bem macio. É, com certeza, assim, não tem como não dizer que o Invincible é um tênis macio. Ele continua sendo aquele tênis assim que quando você coloca, você sente assim um nível de amortecimento que chega a ser inacreditável. Já aqui no Nova Blast, então a gente tem um novo material, o Flight Foam Blast Plus, então uma evolução dessa espuma, né, que foi introduzida justamente nesse modelo. E Edu, continua sendo aquele tênis também muito macio, com um alto retorno de energia, mas aí no comparativo ali no Photochart, eu ainda acho o Invincible mais macio. Eu acho bem mais macio, né? O Zoom X ele é muito macio mesmo. Se a gente pegar aquela nossa escalinha ali de 1 a 6, ele é o campeão dos campeões, né, Rodrigo? É o que tem 6 pontinhos. Ele quase bate em 7, assim, porque na minha opinião, assim, ele continua sendo a referência, assim, para tênis macios. Você já teve a oportunidade de colocar o Invincible no pé, certamente você acha ele o tênis mais macio da prateleira, e é difícil. Eu não me lembro de algum tênis, assim, que tenha chegado nesse nível, pelo menos nos tênis sem placa de carbono. Ponto para Invincible Run 2, então 1 a 0 nosso placar, já começou. O segundo ponto vai para peso. Os tênis da Nike estão ficando pesados, né? Os desse ano de 2022 ficaram mais pesados, né? Não lembro um que ficou mais leve. É, o Invincible Run, ele teve uma mudança aí no material de cabedal, entressola e solado se mantiveram os mesmos e aí ele acabou ganhando peso, ficou um pouquinho mais pesado do que sua edição anterior. Já o Nova Blast 3, ele tá mais leve do que o 2 e do que o 1. Exatamente, justamente por causa do novo material de entressola. Então aqui no tamanho 41 ele está pesando apenas 245 gramas. E o Invincible Run quase bateu a casa dos 300, 295 gramas no 41. É, são 50 gramas de diferença aqui, Edu. No nosso comparativo, o tênis mais leve ganha o ponto. Ponto para o Nova Blast 3, 1 a 1 nosso placar. Terceiro ponto, estabilidade. Zoom X trabalhando sozinho, Rodrigo, é problema. É muito macio, só que ele vai perder em estabilidade. É, apesar dele ter uma plataforma larga, né, e a Nike ter pensado muito nessa questão da estabilidade no Invincible, não teve jeito, né? Essa espuma, ela é muito macia, ela deforma bastante, e aí com o passar do tempo você vai acabar sentindo, então, que realmente é um tênis que ele não te dá essa sensação de segurança, assim. Então, se você entra numa curva mais fechada, se você tá numa ladeira, você vai sentir realmente que o seu pé trabalha um pouquinho ali em cima e se você tem uma pronação mais acentuada, no Invincible ela vai acabar aparecendo. Você vê que essa área medial ela até fica marcada, né? É, olha, então encosta no chão, a entressola encosta no chão. Então é uma coisa muito comum então nesses tênis aí que tem então uma entressola extremamente macia. Já aqui no caso da ASICS, então eles sabem que eles também têm um material muito macio, então eles trabalharam a entressola, esculpiram ela para ir melhorando a questão da estabilidade ano a ano. Então, o Nova Blast 1 não era um tênis muito estável, o 2 melhorou um pouco e o terceiro melhorou em relação ao segundo. Aqui então a gente tem uma base mais larga, ele vai ter então uma certa moldura aqui na região do calcanhar, melhorou muito com relação às edições anteriores e eu acho que sim, no comparativo um com o outro aqui, certamente ele vai ser mais estável do que o Invincible. Ponto para o Nova Blast 3, 2 a 1. O nosso quarto ponto aqui é o ajuste, Rodrigo. Cadarço, esse cadarço aqui, para um tênis que custa quanto? R$ 1.400? R$ 1.500. R$ 1.500. Esse cadarço aqui não dá esse cadarço aqui. E outra coisa, eles mudaram o material, ele era bem resolvido no 1 e usaram um material mais grosso, que ele não ajusta muito bem no pé, né? Mudaram a lingueta, fizeram uma mudança meio que radical aqui no cabedal, e isso
comprometeu o ajuste. Toda vez que eu vejo alguém usando o Invincible Run 2, eu vejo que o tênis está um pouco abarrotado, assim, tu vê que ele não está plenamente bem ajustado ao pé. Já aqui no Nova Blast, então a gente tem um sistema bem tradicional, então, né, com todas as furações, o furo extra, o cadarço daquele fininho que dificilmente desamarra, o clipe de contraforte é interno e também, né, vai ter essas pecinhas laterais aqui. Acho que aqui na questão do ajuste, o Nova Blast é muito bem resolvido. É verdade. Então mais um ponto aí para o Nova Blast. 3-1 nosso placar. O nosso quinto ponto é o conforto interno. Tiveram mudanças também nos materiais que foram usados aqui no cabedal, né, Rodrigo? Não é aquele material bem macio, é um pouquinho mais resistente, mas ele não é aquele toque suave, né? Eu acho que o foco aqui nessa mudança de cabedal no Invincible foi justamente a questão da durabilidade. Melhorou mesmo, agregou peso e reduziu um pouco aquela sensação assim de conforto, de luxo que a gente tinha na primeira edição. Então realmente assim não é um cabedal que ele passa aquela sensação de ser um tênis pensado assim para você usar no dia inteiro, né? Apesar dele ser extremamente confortável e macio, eu acho que o cabedal dele, por exemplo, eu não usaria sem meias. É verdade, não dá para usar sem meia, mas o Nova Blast também mudou bastante essa malha de cabedal, né? Ela tá um pouquinho mais grossa do que o Jacquard Mesh, então, que era usado na segunda edição. Acho até que a ventilação diminuiu um pouquinho, mas eu acho que o acabamento interno continua o mesmo. Eles continuam usando materiais de primeira aqui, a palmilha, aquela palmilha fininha, então que realmente, né, agrega bastante conforto interno. Então eu acho que aqui é um tênis mais agradável de usar no dia a dia do que o Invincible Run. Ponto pro Nova Blast 3, 4-1 nosso placar. Será que vai ser goleada? Preparem-se. Sexto ponto é o visual, Rodrigo. Aqui a gente meio que manteve, né, o visual do 1 com algumas mudanças. Esse swoosh aqui, não gostei. Esse daqui parece o Zoom Fly 3, que tinha um swoosh no feminino menorzinho, assim, meio que ficou esquisito. Swoosh com swoosh, né? Então, não sei. Eu acho que ele é pouco inspirado na questão do visual. Não é um tênis assim que ele tem diferenciais, aí a gente vai comentar mais a esse respeito, mas que ele realmente não passa essa sensação, né? Você vê que é um tênis, né, que tem proporções um pouco esquisitas, o formato do solado é um pouco estranho, entre a sola também. Então, não é um tênis assim que seja agradável de olhar, nem o pé das pessoas assim, ele acaba ficando muito elegante, vamos dizer assim. É verdade. Já o Nova Blast 3 teve uma aprovação muito grande da galera, né? Quando a gente postou logo nas primeiras semanas, o pessoal, nossa, que lindo, masculino, feminino, Platinum, Light Show, tem um monte de modelo, né? A ASICS, ela capricha, então, assim, na questão de disponibilidade de cores, né? Cores bem vibrantes, né? O Nova Blast é um tênis pensado aí para um público mais jovem, então por isso que a gente sempre vai ver, então, né, cabedais coloridos, entressolas coloridas, né? Várias opções de cores. Então, é um tênis até difícil, assim, de você recomendar para um uso mais casual, com uma calça jeans, porque ele realmente vai ser bem chamativo, aquele tênis de corrida com cara de tênis de corrida, e eu acho que nesse ponto aí, a ASICS se saiu muito bem. Mais um ponto, então, para o Nova Blast 3, 5-1 nosso placar. Tá ficando complicado. Agora, o nosso sétimo ponto é a aderência. A gente já fez vários comparativos ping-pong com o Invincible Run, a gente já falou no review que essa borracha aqui, apesar dela ter uma área de cobertura bem grande, ela vai gastando esses preguinhos aqui, né? E vai perdendo a aderência do tênis, né? Eu não sei porque que a Nike ela não usa, por exemplo, o formato que tem lá o Waffle, né? Que é usado, por exemplo, na linha Pegasus, que é um formato que, assim, dá uma resistência e a questão de aderência também muito boa. Esses formatos, assim, de taquinhos, assim, ele acaba não segurando muito bem, principalmente se for piso molhado, piso liso. Mas eu entendo também a construção desse tênis. Se você usasse uma borracha mais dura, você iria anular o Zoom X, né? Você ia ganhar em durabilidade, mais esse fator de amortecimento, que é a principal característica do Invincible Run, perderia, né? Exatamente. Então, eu acho que assim, é um ponto assim que você vai ter que trocar. Então, você tem mais amortecimento, mas eu acho que o solado não vai proporcionar uma aderência tão boa. Já aqui no Nova Blast, bom, a gente continua com o formato igual praticamente, né, desde a primeira edição. Pouco de mudança no desenho, né? Pouca coisa, assim, então agora a borracha a gente vê que ela tá um pouquinho mais projetada para fora, o que até dá uma área geral de contato maior do que as edições anteriores, continua sendo um tênis bem seguro para tudo quanto é tipo de terreno, desde que o terreno seja plano, né, Edu? Se for terreno de terra, aí é outra história. Eu fiz isso. Mas eu acho que continua, então, sendo um tênis bem seguro aí para, né, terrenos
civilizados, vamos dizer assim. Ponto pro Nova Blast de novo, então? Tá ficando complicado mesmo ainda. 6-1 o placar. Meu Deus. O oitavo ponto é durabilidade. O Invincible, Rodrigo, ganhou em durabilidade no cabedal, mas como manteve a entressola e o solado, ele acaba perdendo durabilidade. Eu acho que quando a gente fala em durabilidade, as pessoas relacionam muito a questão do solado, né? Falam assim, meu Invincible não durou nada, ou o meu Turbo, o meu Pegasus, o Vomero, né? Nesse caso aqui, o número de pessoas que criticam, né, a durabilidade é muito grande, né? Exatamente, né? Porque o pessoal pensa assim, bom, eu tô comprando um tênis para treinos diários e por normalmente R$1.500. E normalmente, então, tênis para treinos diários, eles vão ter uma robustez maior, então vão aguentar mais quilômetros do que tênis de competição, por exemplo. Só que o Invincible Run, então, como ele é feito então com uma super espuma, eu acho que eles pensaram então o solado para durar tanto quanto a espuma, né? O Zoom X ele vai perdendo eficiência, né, com o passar dos quilômetros, então chega lá nos 800, 900 quilômetros, ele vai acabar perdendo um pouco de eficiência e aí o solado vai acabar acompanhando. Então, com certeza, não é um dos tênis mais duráveis que a Nike tem. E agora, no Nova Blast, o cabedal ficou mais resistente, né? É uma nova malha um pouco mais grossa. O Flat Foam Blast não é uma super espuma, né? O Flat Foam Blast Plus não é uma super espuma, é uma espuma bem resistente. E a borracha, que é a HAR no solado também, dá um pouco mais de durabilidade para esse modelo, né? Exatamente. Então ele combina materiais que são usados, por exemplo, em outros tênis da marca, como Kayane e Nimbus. Então são materiais de alta resistência. Então o Nova Blast, mesmo sendo um tênis mais leve do que o Invincible, ele também consegue ser mais resistente, vai durar mais tempo, vai acompanhar então você por mais quilômetros. Ponto para o Nova Blast 3, 7-1 nosso placar. Te lembra alguma coisa, 7-1, Rodrigo? Diga aí se você lembra de alguma coisa. Nono ponto é versatilidade. Tênis bem versátil para usar em treinos, provas, independente da distância. Aqui a gente está falando de um tênis que seria mais para um treino de rodagem, para usar no longão. Provas, depende se a pessoa gosta de tênis com bastante amortecimento, pode ser usado em provas, mas no geral ele se limita a um treino mais tranquilo. E até pela questão do peso, então são quase 300 gramas, um treino de velocidade, aqueles tiros de 400 metros, assim, não dá. Mesmo ele tendo então um alto retorno de energia, o peso acaba compensando, ele não vai servir então para treinos de velocidade ou provas rápidas. Já o Nova Blast ele melhorou então essa questão da versatilidade com relação às edições anteriores, justamente por ter ficado mais leve, ganhou então no Flat Foam Blast Plus mais retorno de energia. Acho que assim, é um tênis que ele ampliou o seu leque de utilização, ele vai funcionar para mais gente, vai funcionar para mais tipos de prova e mais tipos de treino. Então comparando aqui a versatilidade, Edu, inquestionável, eu acho que o Nova Blast é superior. É verdade. Ponto para o Nova Blast, 8-1 nosso placar, Rodrigo. Que loucura. Meu Deus, só falta um ponto. 10º e último ponto é o preço. O tênis mais barato, ou que custa menos, vai levar o ponto. Como a gente falou, o Invincible Run 2 está custando R$ 1.499. E aqui, Edu, surpreendentemente, o Nova Blast 3 foi lançado pelo mesmo preço do Nova Blast 2, R$ 899,99. Isso se já não teve reajuste, então durante a edição desse vídeo, né, porque até a gravação ele continua então com esse preço. R$ 899, a gente sabe, não é um preço barato, mas no comparativo aqui são R$ 600 de diferença. Acho que por pouco tempo ele vai manter o preço de 899. Logo, logo, eu acho que quando chegarem cores novas, ou até mesmo nessas cores aqui, ele vai passar para 999 no mínimo, Rodrigo. Então assim, claro que são dois tênis que eles oferecem, então, né, um diferencial, então, né, aquele algo a mais nas duas marcas, são tênis icônicos, tem muita gente que adora eles, mas aquele tênis que fere menos o bolso é o Nova Blast. Ponto para o Nova Blast, 9-1 o nosso placar. Você ficou surpreso, Rodrigo? Olha, já tinha dado um placar elástico no comparativo do Nova Blast 2 contra o Invincible, né? Só que aí a gente está pontuando, então, questão de ponto a ponto, a gente vê assim que o Nova Blast ele acaba sendo um pouco melhor nisso. No entanto, a gente tem um diferencial aqui que eu acho que é muito importante, que não está no nosso quesito, porque é uma coisa única do Invincible, que é o único tênis para treinos diários com super espuma. É verdade. Zoom X, você vê, tem Zoom X nos outros modelos, tipo o Vomero, só que não é 100% Zoom X. Na Adidas não tem nenhum tênis com Light Strike Pro, na ASICS não tem nenhum com o Flat Foam Blast Turbo, né?
Então, a única marca que tem a super espuma 100% na entressola é a Nike. Então, esse tênis aqui meio que não tem um concorrente ainda, né? Exatamente. Então, assim, se o cara tem um Vaporfly ou um Alphafly para ser seu tênis de competição, quando ele pega um Invincible, ele tem então um tênis que não vai ter placa, mas que vai lembrar muito esses tênis. Então, aí na questão da diferença, do contraste entre eles, então acaba sendo um pouco menor, mais fácil a adaptação. E aqui, então, no Nova Blast, ele não vai ser, então, aquela super espuma que a ASICS tem, então a gente vai ter ainda essa diferenciação, você sente bastante diferença, né, do Flat Foam Blast Plus pro Flat Foam Blast Turbo, né, que é o que está na linha Meta Speed. Então, eu acho que esse diferencial faz muita diferença aqui. A gente está comparando, então, uma super espuma com uma ótima espuma, mas aí realmente, assim, conquista corações quando o pessoal corre com o Zoom X, né? Eu, particularmente, gosto muito do Invincible Run 2, eu acho que está entre os melhores, top 3 melhores tênis da categoria amortecimento, então vai muito assim da preferência de cada um, mas eu tenho certeza que o preço, esse diferencial de R$600, vai levar muita gente pro Nova Blast 3. Exatamente, até porque assim, né, como vocês viram, não é um tênis que vai ser muito durável, ele vai ter menos estabilidade, e aí a questão assim, você vai gastar bastante para ter de repente o tênis com menos utilização, com menos tempo de durabilidade. Então aí questão no racional, Edu, aí eu acho que realmente o Nova Blast é um tênis mais indicado, mais no quesito emocional. Bom, aí é com vocês. A gente queria saber de vocês, o que vocês acham desse nosso comparativo? Você acha que o placar foi justo, 9-1 para o Nova Blast 3, ou foi muito exagerado, muito elástico? Coloca aqui nos comentários, vai ser bem legal ler a sua opinião. Esperamos que você tenha gostado desse vídeo, compartilha, joga lá no seu grupo de WhatsApp. E se você é novo por aqui, se inscreve no canal, deixa o seu like e nos vemos na próxima. Valeu, Rodrigo! Valeu, Edu! Abraço a todos!